Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo sobre a Quaresma, mas hoje especificamente sobre a quarta-feira de cinzas. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre o sentido da quarta-feira de cinzas com 6 propósitos fundamentais. Então fique até o final nesse vídeo e você vai aprender um pouquinho mais sobre a quarta-feira de cinzas para poder viver melhor o tempo da Quaresma. Antes de falar desses 6 propósitos da quarta-feira de cinzas e do seu sentido, eu convido você que passa por esse canal, ainda não se inscreveu nele, a se inscrever. E também convido você a compartilhar esses vídeos com outros contatos, seus contatos. Vamos lá então com a quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas é um momento muito importante da vida da igreja e da vida do fiel. Quarta-feira de cinzas geralmente é uma missa muito participativa. As nossas missas na quarta-feira de cinzas costumam lotar. E aí vem uma pergunta: por que será que as pessoas procuram tanto a quarta-feira de cinzas? Será que elas, ou a maioria das pessoas, sabe o que significa quarta-feira de cinzas? Será que as pessoas que vão à missa das cinzas sabem o que ela significa? Entendem os seus propósitos? Eu imagino que não. Que a maioria das pessoas não sabe o que significa a quarta-feira de cinzas. Vão muitas vezes por tradição, vão por superstição, achando que as cinzas é um pó mágico que apaga pecados. Vão porque acham que a quarta-feira de cinzas é um dia que tem um quê especial, mas não sabe a razão, não sabe o sentido. Por isso eu vou trazer aqui esses 6 propósitos. Na verdade, a quarta-feira de cinzas, ela tem um único propósito. E se você entendeu esse propósito único, você vai viver plenamente a quarta-feira de cinzas e a Quaresma. Qual é esse propósito? Qual é o sentido da quarta-feira de cinzas? É possibilitar a conversão. Grave bem essa palavra. Grave em letras garrafais. Conversão. Esse é o único sentido da quarta-feira de cinzas. Ela existe para nossa conversão. E eu vou mostrar com mais 5 pontos que todos os significados da quarta-feira de cinzas são oriundos desse significado matriz que é a conversão. Bom, quando você recebe as cinzas na fronte, na cabeça, no dia da quarta-feira de cinzas, o sacerdote vai dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Aí já está o sentido dela, converta. Acredite no Evangelho, mude de vida. Porque se você for à missa da quarta-feira de cinzas, receber as cinzas na sua cabeça e não ter o propósito de mudar de vida, de se converter, perdeu-se o sentido de ter ido à missa e recebido as cinzas na cabeça. Simples assim. Simples para falar, desafiador para viver, para mudar. Por isso, ao ir à missa nesta quarta-feira de cinzas, vá com a seguinte consciência: eu estou indo para a minha conversão, eu estou indo para mudar de vida, eu quero prestar atenção na missa toda, sobretudo liturgia da palavra, o que dizem as leituras para a minha conversão. Bom, tendo esse primeiro elemento básico que é a conversão, a quarta-feira de cinzas, ela é o início da Quaresma.
É o portal da quaresma, ela abre a quaresma, esse tempo ímpar na vida da igreja. E o que é a quaresma, senão um tempo de conversão? Todas as leituras das semanas, de todas as semanas da quaresma, elas vão falar de conversão, seja ano par ou ano ímpar, seja ano A, B ou C, independentemente da leitura, as leituras da quaresma falam de conversão, porque a quaresma é um tempo de conversão. Tudo que existe na quaresma é em vista da conversão do indivíduo. Tendo esse passo já esclarecido, vem o outro. Tomar consciência da nossa finitude, da nossa fragilidade e da nossa finitude. O que é tomar consciência da nossa finitude se não é conversão? Os textos vão dizer, do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Quando a gente recebe as cinzas na cabeça, as cinzas é pó, todo mundo vai virar cinza. Se você for sepultado, você vai virar pó. Se você for cremado, você vai virar cinza. Ou seja, o fim de todos nós é virar pó, é virar cinza. O nosso corpo vai virar pó. Então nós não somos praticamente nada. A nossa alma pode ser tudo diante de Deus, por isso a conversão. Mas o nosso corpo não. Todas as nossas vaidades humanas, como diz o livro do Eclesiastes, não passa de vaidades. Tudo que a gente vive nesse mundo não passa de vaidades. E por que muitas vezes nós temos tanto orgulho, tanta arrogância, tanta maldade no coração? Por que a gente faz mal para os outros, sabendo que nós vamos virar pó e que esse mal que nós fizemos pode prejudicar profundamente a nossa alma? Pense nisso na quarta-feira de cinzas, na quaresma, e se converta. Mude de vida. Se você é aquela pessoa que tem a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, você é uma pessoa, um caso perdido. A conversão é querer mudar de vida. E você pode mudar de vida. Pode ser uma pessoa melhor. A quaresma é para isso e a quarta-feira de cinzas nos propõe, nos coloca diante de nós todas essas situações. Então, ao receber as cinzas na sua cabeça, pense naquele momento. Eu vou virar pó um dia. Eu sou nada nesse mundo. E eu preciso mudar. E essa mudança deve engrandecer a minha alma. Pense nisso. O outro ponto, além dessa tomada de consciência da finitude, é que nesse dia é dia de jejum e de abstinência. É o único dia que a igreja pede, o único não, Sexta-feira Santa também, são apenas 2 dias, né, que a igreja pede jejum e abstinência. Você pode fazer jejum e abstinência quantos dias você quiser, todas as quartas-feiras da quaresma, todas as sextas-feiras, todos os dias se você quiser. A igreja recomenda 2 dias apenas, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Agora, para que fazer jejum, ter abstinência e fazer penitência, se não é em vista da conversão, da mudança de vida? Quem faz jejum e não tem o propósito de mudança de vida não entendeu o sentido do jejum. Quem faz jejum, abstinência, penitência, porque jejum e abstinência é uma penitência, não entendeu o sentido, se não for para a conversão, para a mudança de vida. Nós fazemos jejum para a nossa conversão. Quando você tira algo que você gosta, por exemplo, na abstinência, a abstinência de carne, você adora, ama comer carne. Mas nesse dia você não vai comer carne. Você vai sentir falta. E aí você vai falar, essa falta que está fazendo em mim é para lembrar que eu preciso me converter, eu preciso mudar de vida. É esse o sentido do jejum, da abstinência, que é penitência. Toda penitência é para conversão.
Deus não quer que você fique sofrendo, fazendo sacrifícios, se não for para a sua melhora. Perde o sentido, é um esvaziamento, é masoquismo fazer isso. Mas a grande maioria das pessoas não entende esse sentido. De que adianta você ficar sem comer, fazer jejum na quarta-feira, na sexta-feira, e continuar sendo uma pessoa má, prejudicando os outros, não mudar em nada? Você está perdendo tempo. Não faça isso, porque além de estar sofrendo, ainda você pode ser condenado. Não faça isso. Faça em vista da conversão. Esse é o único sentido do jejum e da abstinência. O outro ponto é deixarmos nos reconciliar com Deus. Reconciliar com Deus. A segunda leitura vai mostrar isso. Na segunda leitura da carta de São Paulo, apóstolo, ele vai dizer para nós: deixar-vos reconciliar com Cristo. É tempo de nós reconciliarmos com Deus, porque quando a gente erra, quando a gente peca, nós rompemos nossa relação com Deus. Quando você rompe relações com seus irmãos, com o seu irmão, você está rompendo relação com Deus, porque cada ser humano é imagem e semelhança de Deus. Pense nisso. Então, quarta-feira de cinzas é um dia especial para reconciliar com Deus, que é conversão. E por fim, viver os 3 propósitos da quaresma. A quarta-feira de cinzas, com o evangelho que nós lemos nesse dia, destaca os 3 pilares, os 3 propósitos da quaresma. Quais são? Jejum, esmola e oração. 3 pontos fundamentais. O jejum, eu já falei sobre o sentido dele. O jejum é para conversão. Para que nós fazemos jejum? Ele é um pilar da quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas. Então você pode escolher fazer jejum durante a quaresma, os dias que você quiser, ou a quaresma inteira, com o único objetivo que é a sua mudança de vida, a sua melhora, ou seja, a sua conversão. Por isso que Joel vai dizer na primeira leitura: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Ou seja, mude por dentro, não a sua aparência. A aparência qualquer um pode mudar e apresentar de um tipo específico. Dentro que é a mudança importante. Conversão é mudança interior, não é mudança externa apenas. Então, esse primeiro pilar, que é o jejum, tem o sentido da conversão. E a esmola, qual é o sentido dela? A esmola é o sentido da caridade, da solidariedade com o irmão. De que adianta você fazer penitência na quaresma, levar uma vida de oração, se você ignorar o sofrimento do seu irmão, não estender a sua mão para ele, não ser solidário com ele? A esmola significa isso. O texto traduziu por esmola, mas entenda a esmola como caridade, como solidariedade, como compromisso com o irmão. A gente vê tanta gente blasfemando a campanha da fraternidade. Esse ano o tema dela é sobre a fome. Dai-vos vós mesmos de comer. Quando eu vejo alguém falando mal da campanha da fraternidade, que trata do tema da fome, eu fico pensando, essa pessoa não entendeu nada o sentido da quaresma. A esmola, a caridade, a solidariedade com aqueles que passam fome é um dos pilares da quaresma. Quando alguém diz, a igreja tinha que se preocupar com a parte espiritual das pessoas e não com questões sociais, eu fico a pensar, essa pessoa não entendeu nada o sentido da quaresma. Por que a campanha da fraternidade traz um tema contundente todo ano dentro da quaresma? Para pensar a nossa relação com o próximo, que é um dos pilares da quaresma. Não esqueçam disso. É o pilar da esmola. É o pilar da caridade, da solidariedade, do compromisso. Bote isso na sua cabeça se você é uma dessas pessoas que critica a campanha da fraternidade, dizendo que ela não faz parte da quaresma. É óbvio que ela faz, porque ela está dentro desse pilar da conversão.
Você pode ser uma pessoa convertida se você não se compromete com o seu irmão que sofre? Responda isso para mim. Então, não fale mal da campanha da fraternidade, dizendo que ela não faz parte da quaresma, que ela não tem sentido estar dentro da quaresma. É tantas besteiras que a gente ouve quando... Dá uma olhadinha, é que eu já excluí muitos comentários lá do meu vídeo da campanha da fraternidade. Mas a gente vê tantos comentários agressivos, abusivos, desrespeitosos com a igreja, com quem fala da campanha, porque não entendeu esse pilar da conversão, que é o pilar da esmola, da caridade. E o terceiro pilar é o pilar da oração. O Evangelho deixa isso muito claro. Mas não é uma oração farisaica. É a oração que leve à conversão. É a oração que brote do coração. Não é rezar para todo mundo ver, não. Você pegar uma Bíblia, colocar embaixo do braço, ficar gritando nas esquinas. Não é você ficar nos grupos de oração gritando, louvando a Deus, berrando como se Deus fosse surdo. Não é isso, não. É a oração silenciosa. Aquela oração que você entra no seu quarto, fecha a porta, lá só você e Deus, sem nenhuma máscara, sem nenhum subterfúgio. Você reza, ora para Deus. Essa oração tem valor. Essa oração leva à conversão, porque é uma oração sincera. Dentro do nosso quarto, com as portas fechadas, não dá para ser falso. Você vai ser falso com quem? Com Deus? Perda de tempo. Por isso que a oração mais valiosa é a oração silenciosa. Quando orardes, não faça como os fariseus. Entre no seu quarto, feche a sua porta e lá, sozinho, diante de Deus, sem máscaras, sem subterfúgios, sem representações sociais, sem simulações religiosas. Reze. E a sua oração vai ser ouvida por Deus. Essa é a oração da quaresma. Essa é a oração que leva à conversão. Então vamos gravar esses 3 pilares? Jejum, esmola e oração. Está claríssimo no Evangelho da quarta-feira de cinzas. E você ainda tem alguma dúvida? Se tiver, deixa aí embaixo. Mas o sentido da quarta-feira de cinzas é esse, é a conversão, como é todo o sentido da quaresma. Lá no final da quaresma nós vamos ter Cristo levantado na cruz, pelos nossos pecados, para a nossa conversão. E você vai olhar para a cruz e vai dizer: eu atravessei 40 dias, um deserto quaresmal, e cheguei do mesmo jeito no final. Que vergonha, se você assim o fizer. Você tem que chegar mudado, transformado, numa pessoa convertida, tirando do seu coração toda a maldade, tudo aquilo que possa te prejudicar e prejudicar o seu irmão, sendo uma pessoa boa, melhor do que quando você começou a quaresma. Por isso a quarta-feira de cinzas é um dia especial. Quiçá todos os que participarem da missa na quarta-feira de cinzas e receberem as cinzas na sua cabeça tenham esse sentido. Às vezes as pessoas levam crianças para receber a cinza. Não tem sentido nenhum. O que uma criança sabe de conversão? Se nem o adulto muitas vezes sabe o sentido, está recebendo as cinzas como se fosse um pó mágico. E não é. A cinza é um símbolo que nos remete a algo muito maior, que é a conversão, a mudança de vida. Esse é o sentido da quarta-feira de cinzas. Procure viver isso e você vai transformar a sua vida. E se você gostou do vídeo, passe para outras pessoas, porque são tanta gente, tantas pessoas que não sabem o sentido da quarta-feira de cinzas. Passe para elas, ir consciente à missa. Tomara que o padre aí da sua paróquia consiga fazer uma homilia no sentido de explicar o sentido da quarta-feira de cinzas, que é o sentido da conversão. Porque senão vai ficar do mesmo jeito.
Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido o sentido da quarta-feira de cinzas, que tenha gostado. Deixe seus comentários aí embaixo. Vamos ver se vai aparecer comentários agressivos e desrespeitosos, como aparece lá no vídeo da campanha da fraternidade, que eu excluo todos os dias 5 ou 6 comentários desrespeitosos sobre a campanha da fraternidade de pessoas que se dizem católicas, que se dizem convertidas, mas que, na verdade, não o são. Por isso eu preciso tirar, muitas vezes, comentários abusivos de pessoas que desrespeitam a igreja, desrespeitam a mim, desrespeitam as pessoas e desrespeitam a Deus com seus atos agressivos, suas falas agressivas, suas escritas agressivas sobre a campanha. Que Deus os abençoe e até nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.